Olá, queridos alunos, professora Elisângela aqui com você. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Espero que você esteja aproveitando aí o tempo em casa para estudar mais. E nós estamos aqui hoje, nós vamos falar de flor, fruto, semente, as características morfológicas da flor e do fruto. Estamos hoje na companhia do professor Ronaldo, que vai tornar mais significativa essa aula ainda. Olá, professor! E vamos ao nosso objetivo dessa aula de hoje. Conhecer as estruturas que compõem as angiospermas, suas funções e algumas de suas adaptações. Quero chamar você para observarmos essa imagem aqui. Uma flor que está ali na presença de um inseto, uma borboleta, né? Eu digo para você, as flores geralmente são muito coloridas. Você já percebeu que as flores são geralmente muito coloridas? Eu pergunto para você, qual que é a relação das cores das flores com os insetos e com os pássaros? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí, conversar com a família e a gente já volta para falar desse assunto. Até já! E aí, meu povo, voltei, conversou com a família, você já parou para pensar sobre a cor da flor, as cores, a diversidade, né, das cores? Qual que é a relação que tem essas cores das flores com os insetos e com os pássaros? A cor é uma das estratégias biológicas naturais ali destes vegetais para atrair os insetos, para atrair os polinizadores, né? Como aqui a gente observa essa borboleta, também os pássaros, né? São dois agentes vivos, né? Insetos e pássaros. Então, a cor da flor, ela atrai, junto com outras características que ela apresenta, né? O cheiro maravilhoso, né? Que muitas ali liberam, também atrai esses agentes polinizadores. A cor, então, tem esse fator atrativo para eles. A flor, ela é a responsável, nesse mundo vegetal, dentro das angiospermas ali, ela é responsável pela reprodução sexuada das plantas. E ela apresenta aqui algumas características principais nesse quesito de reprodução e também aqui nas regiões da flor. Então, vamos assim observar algumas regiões. Ela apresenta o cálice, que é o conjunto das sépalas. Ela apresenta aqui a corola, que é o conjunto das pétalas. As pétalas que são elas que trazem geralmente a diversidade de cores, né? Que vão atrair ali então os agentes polinizadores, insetos e pássaros. Aí nós temos, vamos entrar aqui na parte agora da reprodução. Nós temos aqui o gineceu, que é o conjunto formado pelas estruturas femininas da flor. Que esse conjunto ele tem o estigma, ele tem o estilete, e depois aqui também tem o óvulo que está dentro do ovário, que está aqui sendo sustentado pelo receptáculo floral, e abaixo o pedúnculo. A parte masculina reprodutora da flor é o androceu, que é formado aqui pelo conjunto da antera, né, o local onde se encontra o grão de pólen, e o filete que está sustentando a antera. O cálice, ele é formado, então, pelas sépalas, né? São folhas modificadas. Geralmente, elas são verdes, mas podemos encontrar em outras cores. E qual que é a função principal, então, do cálice, né? Essa estrutura que é formada pelas sépalas, essa estrutura que a gente observa aqui, é exatamente proteger as partes internas da flor. A corola é esse conjunto aqui, então, que a gente observa a diversidade das cores, né? Que é formado, então, pelas pétalas, também folhas modificadas. E ela, qual que é a função dela? Atrair
atrair os agentes polinizadores, pássaros, insetos. Então, essa é a estrutura da flor que vai atrair esses agentes. O gineceu, agora falando da parte reprodutora da flor, o gineceu é aquela parte que forma ali o reprodutor feminino da flor. Então, ele é composto de um ou mais carpelos, e cada carpelo é formado pelo quê? Então, olha aqui, ó, o conjunto de carpelos. Ele é formado pelo estigma, ele é formado pelo estilete e ele é formado aqui pelo ovário. O estigma é essa região aqui onde vai receber o grão de pólen, né, da antéria, essa estrutura masculina. Uma característica aqui do estigma é que ele possui um líquido que vai prender, vai fixar mais ainda o grão de pólen nessa região. O androceu é a estrutura reprodutora masculina da flor, composto de um ou mais estames, conforme a gente vê aqui, e esses estames, cada um, ele é formado pela antera, onde está ali o grão de pólen, e o filete, que é essa região aqui que sustenta a antera. Então, essa haste aqui que vai sustentar a antera, ela dá esse sustento ali, porque o grão de pólen está ali, uma estrutura muito importante da flor, que vai ali, então, iniciar ali o processo da reprodução. O estigma, vamos falar aqui, então, dessa parte, dessa estrutura feminina. Ele fica aqui nessa região superior, possui um líquido que vai contribuir, vai ajudar na fixação do grão de pólen. E o estilete, que é esse tubo que vai fazer o quê? Qual que é a função dele? Ligar o estigma ao ovário, onde se encontram, então, os óvulos, onde vão ser produzidos os gametas femininos. Muito bem. Então, agora eu quero chamar você aí para a gente fazer uma atividade e vamos ver o que está sendo pedido aqui nessa atividade. As flores de algumas orquídeas têm forma e o odor, né, um cheiro muito semelhante ao das fêmeas de certa espécie de vespa. Assim, os machos dessas vespas são atraídos e, ao confundir a flor com a fêmea, tentam acasalar com ela. Aqui a gente, então, tem a demonstração, né, dessa vespa ali com a flor que confundiu ali com a fêmea, né, por conta do odor ali de algumas características que tem em comum com a fêmea da vespa. Aí, agora, o que você vai fazer? Elaborar uma explicação sobre como essas características da flor ajudam na reprodução da planta. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse exercício, registrar aí no teu caderno de ciências e a gente já volta para conferir. Até daqui a pouco.
E aí, povo querido, voltei curiosa. Fez o exercício, anotou bem no teu caderno, fez sozinho. Não tem problema se tem feito aí já socializando com a família, né? Isso aí é bom também, todo mundo fazer junto. Vamos à conferência do exercício, então. Então, as flores dessas orquídeas aqui do gênero Ophrys têm forma e o odor muito semelhante ao das fêmeas de certa espécie de vespa. Assim, os machos dessas vespas, eles são atraídos e, ao confundir a flor com a fêmea, tentam acasalar com ela. Aí eu pedi para elaborar uma explicação sobre como essas características da flor ajudam na reprodução da planta. O que acontece então? O macho fica coberto de pólen, né? Do pólen da flor, e quando visita outra flor da mesma espécie, essa vai ser polinizada. Então, está aqui mais uma situação que vai ajudar, então, na propagação da espécie, na reprodução, então, dessa planta. Agora, eu quero convidar você para a gente fazer um desenho. Agora que você já conheceu as partes, as estruturas ali da flor, então eu quero que você observe, né, o esquema dessa imagem que está aqui logo abaixo. Eu vou pedir para você, então, faça um desenho, um esquema semelhante a esse e depois você vai socializar, você vai dividir com a sua turma, você vai poder também mostrar para a sua professora. Então, eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. E aí, galerinha, arrasou no desenho aí? Desenvolveu bem o seu lado artístico? Então agora guarde isso aí que você vai depois socializar,
Você vai compartilhar com seus colegas, mostrar o que você aprendeu e, claro, também mostre para a sua professora na primeira oportunidade, ok? Bem, vamos lá então, ainda a estrutura da flor, falando da haste, né? Que prende a flor é o pedúnculo. Está ele aqui então, nessa haste que vai prender a flor ao pedúnculo floral, né? E na extremidade aqui, né? Na qual o cálice e a corola, o androceu e o gineceu, se prendem ao receptáculo floral. Então, o pedúnculo está aqui, dando um suporte aqui com o receptáculo floral, e esses dois juntos aqui estão sustentando quem? O cálice e a corola. O fruto é um órgão vegetal exclusivo das angiospermas. Então, eles estão aqui formados principalmente do desenvolvimento do ovário, da flor, ou seja, o fruto ele vem de um ovário amadurecido, um ovário desenvolvido. E qual que é a função dele? É proteger a semente e com isso vai auxiliar na dispersão. Então esse órgão, o fruto é esse órgão exclusivo das angiospermas, ele é nada mais, nada menos, né, que o ovário da flor que já se desenvolveu, que já amadureceu. E esse fruto ele vai proteger a semente e vai ajudar na dispersão das mesmas. Então aqui a gente tem um outro fruto, o abacate, e aqui novamente a gente vai poder observar a função dele, proteção da semente, tá? E ele é dividido, o fruto ele é dividido em 3 camadas. Nós temos aqui o epicarpo, nós temos o mesocarpo, no caso aqui do abacate, essa região aqui do mesocarpo é a parte que a gente come, certo? E o endocarpo, essa região que está ali entre a semente e o mesocarpo. Muito bem, então esse fruto, ele é composto pelo pericarpo e a semente. Lembrando que o pericarpo, ele tem essas 3 regiões aqui da fruta, né, do fruto. E a semente que está ali também, que vai ser propagada. Então, epicarpo, ou também chamado de casca, o mesocarpo, essa região aqui que é consumida, e o endocarpo, né? Eles, então, são as camadas intermediárias, que vai envolver e proteger a semente. Muito bem. Agora vamos fazer uma atividade. Os frutos, como a laranja, o maracujá, a uva e o pêssego servem para a nossa alimentação, porém, exercem também um papel importante para a planta. Qual que é, gente? Comenta aí a finalidade biológica dessa estrutura para os vegetais. Eu vou dar um tempinho para você anotar no teu caderno aí, chama aí a família, fazem juntos aí e a gente já volta para conferir. Até daqui a pouco.
E aí, exercício registrado no caderno? Copiou? Resolveu aí? Vamos então para a conferência? Pedi para você então comentar sobre a finalidade biológica, né? Dessa estrutura aqui dos frutos, né? Que serve para nós de alimentação e também exerce um papel importantíssimo para a planta, né? Então, qual que é a finalidade biológica dessa estrutura para os vegetais? Os frutos revestem e protegem a semente, além de garantir, também ajuda aí na propagação das espécies vegetais. Muito bem. Vamos lá então. Aqui a gente tem uma imagem muito bela, colorida, né? Frutos coloridos. E eles são utilizados, né? Representando aqui aqueles frutos que são utilizados na nossa alimentação. Eles são consumidos de forma natural, na forma de suco, sopas também. Sim, sopas. Porque se a gente pensar no tomate, né? É um fruto e ele, vamos pensar ali, ele é um alimento que é utilizado ali na produção, no preparo de uma sopa, né? E também conservas, geleias e doces, entre outros usos. Eu pergunto para você, e você, quais frutos que você gosta mais? Você gosta de fruta? Eu gosto muito de fruta, na verdade é uma variedade aí muito grande, né? Eu amo a jabuticaba, por exemplo, as frutas cítricas, morango. Eu espero que você goste também, que você consuma bastante frutas, porque elas ajudam muito na nossa dieta, né? Na nossa saúde, são alimentos saudáveis. Então, são alimentos indispensáveis ali no nosso cardápio, certo? Agora eu vou lançar um desafio para você, tá bom? Um desafio. Então, você vai observar essa imagem, essa pintura aqui, ó. Uma pintura intitulada Prato de Maçãs de Paul Cézanne. Então, você vai observar, você vai acessar esse link que está aqui e você vai colorir, você vai ver que lindo que é. Então, você vai acessar e você vai fazer ali a coloração, né? Lembrando que a gente falou hoje das cores, então capricha aí e depois você vai poder socializar também com os seus colegas e com a sua professora, ok? O que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá. O conceito de flor, as funções da flor, as partes da flor, o conceito de fruto, as funções do fruto e as partes do fruto. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você tenha feito bastante anotação, você tem atividades para compartilhar, para socializar aí com os teus colegas e a professora. E eu estou já ansiosa, aguardando você para o nosso próximo encontro. Até lá!